Aqui não temos nós só, então, para ver o nome, desencarnados, eu não vejo, mas sei, tenho confiança que Jesus está aí, precisando de tudo aquilo que você vai nos fazer hoje como experimentação para a nossa vida, né? Ensino. Então, bom dia, meus amigos, sejam todos bem-vindos, agradecer a casa agradece a você que está hoje também. Vou dedicar um pouco do seu tempo, já que você não me dá cidade, já vem por fora, uma gratidão imensa, a casa que agradece muito. A nossa casa nós temos na segunda-feira, nunca só para começar a casa, na terça-feira nós temos o Evangelho, na quarta nós temos o Evangelho, e na quinta-feira nós temos o estudo da mediunidade, meia hora de prática e meia hora de estudo, né? E na sexta agora nós temos essa mesma demanda, como a nossa casa não tem muitos trabalhadores, nós queríamos estar fazendo a mas não conseguimos, então foi abordado para que pudéssemos ver os tempos do ar. Isso seria muito maravilhoso, porque tem muita gente que está sendo ajudada, principalmente os trabalhadores, né? Então, nós temos essa mesa redonda, hoje temos na sexta-feira. No sábado, nós temos às 4 da tarde, nosso primeiro quinto. Nós temos parado, mas voltamos graças a Deus. E na primeira sábado, todo mundo tem a nossa sopa, né? Graças a Deus, domingo temos a nossa palestra. Hoje, você nos faz também gratidão. Nosso perfil espiritual, porque gratidão não é todas as pessoas que conseguem assimilar isso dentro de si, né? E é muito bom a gente estar ouvindo falando sobre a gratidão. E hoje eu estou tocada, porque eu não ficava nem. Eu acho que há uns 2, 3 anos atrás eu não conseguia ficar aqui, nem para fazer uma prece. Eu não tinha esse contato assim. Mesmo que a casa não esteja muita gente encarnada, mas eu já consigo falar. Eu estou engolindo na cada dia as notícias. Graças a Deus, eu já tenho gratidão por isso. Eu ia ler um textozinho do nosso livro. Quiser diminuir o volume. Eu vou ler desse livro que é de Vicente Menezes, Recado do Meu Coração. Diminua o volume, Samara. Dá muito. Converse com Jesus. Eu, como tenho uma fala bem alta, às vezes eu digo, não, esse negócio aqui não é para mim. Eu não gosto muito de microfone de ninguém. Meus amigos, uma prece sincera a Jesus é uma grande porta que se abre para a nossa cura espiritual. Quando a doença nos inquietar, façamos uma pausa para o nosso encontro com o Divino Mestre. Conversemos com o Mestre, expondo as nossas dificuldades e aceitemos as diretrizes que ele nos propõe no seu Evangelho. Não sejamos como aquele paciente rebelde que vai ao médico e não lhe segue as recomendações. Não é a visita ao médico que nos cura, é tomar-lhe as prescrições à risca. O que cura é o Evangelho sentido e vivido. Lembremos a advertência de Jesus. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nossa cura interior depende de realizarmos a vontade de Deus, tendo para cada um de nós fazer a vontade de Deus é o melhor caminho da saúde e da paciência em nossa existência. Então, que possamos sempre estar aptos a fazer aquilo que Jesus, aquilo que Deus nos ensina, o melhor caminho, a melhor advertência. Às vezes achamos até que ele nos põe, às vezes nos traz para um caminho melhor. Então vamos fazer a nossa prece e em seguida você pode vir fazer a sua palestra. Eu não gosto muito de dizer palestra, eu gosto de dizer conversa, né? Mas cada um se sinta à vontade, vamos dizer. Então vamos descer aqui até abraçar a Jesus. Fixar o nosso pensamento em Jesus, aquele nome maravilhoso que é o nosso encontro neste momento. E dizer que está aqui com todos nós, está presente nas nossas dificuldades,
Porque às vezes não é a família que merecemos, mas é que a família que necessitamos estar nela, para que antes disso continuarmos a andar, a caminhar para o melhoramento, espiritual. Abençoa e ampara, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, nos doutores, com seus pés, dando consolo e a resignação a cada um deles. Abençoa os que estão nos doutorados, nos presídios feminino e masculino. Ampara e protege nossos velhinhos vazivos. Ampara e protege aqueles que estão nas ruas, que não têm onde morar, não têm uma comida. Que tu possa abençoar pessoas no trabalho do bem para ajudá-los. Ampara e protege os que estão nas zonas prevalinas, neutralinas. Que eles possam, Senhor, ser amparados com sua luz ser iluminados. Nesta manhã nos agradecemos em tudo e ampara nossa irmã, para que ela possa nos trazer reflexões não só para nós, mas que façamos também com essas reflexões, colocar em prática lá fora, com o nosso próximo, com nós mesmos, a cada dia que nós caminhamos mais uma vez. Então nós te agradecemos. Deste momento, e fica conosco, nos iluminando, que assim seja. Graças a Deus. Se você quiser que eu te diga, está tranquilo. Está tranquilo, tá? Bom, oi para você. Bom dia a todas. Como a Mirelle falou no domingo anterior que eu vim, a casa não tem só encarnados, né? Tem desencarnados que são trazidos para cá também em caravana. E para mim é uma grande oportunidade de adentrar na doutrina espírita através das palestras, das conversas, ter essa casa como oportunidade de treinar, de me aperfeiçoar. Então, para o dia de hoje, eu trouxe o tema a gratidão e o nosso crescimento espiritual. Esse tema eu fiz ele com base no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. Essa autora espiritual nos convida a refletir sobre esse importante tema. Sejam bem-vindos. Bom dia. Então, como eu ia dizendo, eu fiz essa palestra baseada no livro Psicologia da Gratidão, de Joana de Ângeles. E o tema é a gratidão e o nosso crescimento espiritual. Gostaria inicialmente de externar a casa minha gratidão, externar vocês presentes aqui, encarnados e desencarnados, o auxílio dos nossos guias espirituais que estão sempre conosco e nos ensinando verdadeiramente a viver o sentido da gratidão. Então, Joana nos coloca que a palavra gratidão, ela vem do latim gratia, ou gratus, que significa o reconhecimento por tudo aquilo que nos acontece, aquilo que nos acontece na nossa vida, como uma forma de crescimento espiritual. A gratidão, ela precisa ser vivida por cada um de nós no nosso dia a dia. A gratidão por estarmos aqui e agora. A gratidão por estarmos aqui e agora, encarnados nesse corpo físico, com uma saúde que nos permite estarmos aqui nesta manhã de domingo, com duas pernas, dois pés que nos permitiram caminhar até aqui, com recursos financeiros que nos permitiram abastecer nosso veículo e estar aqui, com a inteligência que nos permite discernir entre o bom e entre o mal, e que fez com que escolhêssemos estar
abertos a escutar e a refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, a gratidão, ela é um dos mais sublimes ensinamentos que o Mestre nos trouxe quando esteve na terra conosco, e nos trouxe também através do Espiritismo. Ela surge como resultado do amadurecimento psicológico dos indivíduos. Então, à medida que vamos amadurecendo psicologicamente, nós vamos nos abrindo para a gratidão. Sermos gratos à nossa família, aos nossos pais, que nos permitiram estar aqui hoje com um corpo físico. A eles que nos cuidaram desde o berço. E aqui estamos, homens e mulheres formados, capazes de vivenciar e de levar o Evangelho de Jesus a todas as criaturas. Também a todos aqueles que ao longo da nossa jornada nos fizeram crescer, seja pelo amor ou seja pela dor. Então, ao longo das nossas existências, nós vamos crescendo e amadurecendo psicologicamente. E isso nos permite vivenciar a gratidão em sua plenitude, mesmo que estejamos ainda no mundo de provas e expiações. A gratidão, ela é possível ser vivida no nosso dia a dia. Quando estamos no nosso contexto de trabalho e temos alguma situação difícil, precisamos ser gratos, porque aquela situação difícil, ela nos traz um ensinamento. Nos traz, por exemplo, a oportunidade de vivenciar coragem moral, que talvez estejamos procrastinando há várias vidas, mas nessa vida pedimos para vivê-la. Um contexto também que é possível viver a gratidão é a gratidão na nossa vizinhança, por termos nossos vizinhos que compartilham conosco a mesma morada. Então, dessa forma, a gratidão ela é acompanhada pela fé e pelo amor. Não é possível viver a gratidão sem ter fé e sem ter amor. Eles andam fisicamente juntos. A fé, por quê? Porque nós estamos aqui exercitando essa capacidade de crer no que Jesus nos ensinou, de crer nas leis de Deus, mesmo não as vendo, mesmo não sabendo concretamente como elas possam se desenrolar. Mas através do Espiritismo nós temos esse panorama da vida espiritual e essa maior certeza, juntamente com a mediunidade, de que a gratidão ela existe como uma lei de Deus em reconhecimento à criação, em reconhecimento a tudo que é bom e tudo que é belo, e até mesmo aos sofrimentos que nos permitem um dia sair do mundo de provas e expiações e ascendermos para mundos felizes. Um exemplo perfeito de gratidão é a vida de São Francisco. São Francisco de Assis, ele procurou viver na sua essência o que o Mestre nos ensinou. Ele abdicou de uma vida de luxos, uma vida de esbórnias, uma vida de desregramentos e passou a se entregar à pobreza. A pobreza que permitiu que ele vivenciasse o verdadeiro sentido de ser grato ao Criador. Com uma vida simples, ele começou a criar fraternidades franciscanas. E esses homens, e logo em seguida também as mulheres, através do trabalho de Clara, que o seguiu, foram entendendo que o Evangelho do Cristo precisava ser vivido. E que a pobreza era uma forma de colocar os pés no chão e viver realmente aquilo que o Mestre nos propôs. Então, Francisco saiu pregando o Evangelho através do seu próprio exemplo. Imagine-se na condição que São Francisco vivia na época. Um homem rico, muito afortunado, filho de um pai poderoso, vendedor
Teríamos coragem de fazer isso? Fica essa reflexão. Porque nós estamos aqui hoje, vários anos depois da vivência de São Francisco, e diariamente precisamos pedir ao Pai: Senhor, dai-me coragem moral, para que eu me faça pobre, para que meu coração realmente possa viver aquela pobreza que São Francisco nos pregou. Que não necessariamente, trazendo para o contexto de hoje, represente deixar tudo, no sentido dos recursos financeiros, mas representa ter um coração pobre. Um coração pobre no sentido de abdicar do orgulho, do egoísmo, das nossas chagas morais, de estarmos todo santo dia olhando para nós mesmos e nos perguntamos: em que situação eu fui egoísta? Em que situação eu fui soberba? Em que situação eu não soube entender ao meu próximo? Então são nessas situações muito internas e muito próprias de cada um que nós vamos verdadeiramente construindo um castelo de gratidão em nossos corações. A exemplo de Francisco, a exemplo de Clara. Nós sabemos que Clara hoje é a nossa mentora Joana de Ângeles. Se imaginem naquele contexto em que ela vivia lá como Clara. Ela fez a mesma coisa que Francisco fez. Ela também vinha de uma família rica e abastada e abdicou disso para poder colocar o seu firmamento mais uma vez no Evangelho do Cristo. Então, ela começou a criar comunidades que hoje são chamadas de clarissas. Essas comunidades eram freiras que viviam também em clausura e que, mesmo no contexto de clausura, elas vivenciavam em sua plenitude o Evangelho de Jesus. Imagine-se no contexto em que nós estaríamos em um convento. E nesse convento convivemos todo dia com aquelas mesmas pessoas. Com certeza, nossas chagas morais viriam à tona. E um grande desafio seria exercer a gratidão por estar ali com aquelas irmãs, vivenciando o Evangelho. E foi o que Clara fez. Fez naquele contexto e provou para nós que, sim, nós podemos viver uma verdadeira fraternidade onde quer que estejamos. Ela nos convidou a viver a gratidão em sua plenitude. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 18, item 15, onde nós vamos refletir muitos os chamados e poucos os escolhidos, um espírito amigo, que nós já sabemos hoje que também é Joana, mas que se identificou no contexto como um espírito amigo, veio nos falar sobre a gratidão. E nessa reflexão, ela comparava a gratidão a alguém que recebeu terras e precisava cuidar dessas terras, para que essas terras dessem frutos, se multiplicassem e servissem ao próximo. Então essa narrativa, ela se compara ao nosso coração. O nosso coração é a terra que Deus nos confiou, que o Mestre Jesus vem plantar para que nós possamos colher aqui e agora e também em mundos futuros essa gratidão plantada e crescida. Então, o nosso convite é para que em nossos corações cultivemos o sentido da gratidão e a multipliquemos como um recurso valioso que Deus nos ofereceu. Assim também como o contexto de nossa vida atual. A gratidão legítima, ela exige que haja no íntimo de cada criatura o encanto pela vida, a doçura pela vida. Acordemos com o pensamento em Jesus. Senhor, obrigada por este dia em que posso abrir meus olhos que enxergam a beleza da vida. Posso enxergar meus familiares que aqui estão. Posso enxergar o trajeto para o meu trabalho, as pessoas que estarão lá. Senhor, obrigada pela minha
espíritos como Bezerra de Menezes não foram para mundos felizes e nos deixaram aqui sem nenhum amparo. Pelo contrário, eles inspiram através de falanges e mais falanges os nossos pensamentos para que casas como esta, por exemplo, que levem o seu nome, levem a caridade moral e espiritual para cada criatura. E somos nós mesmos que somos instrumentos dessa caridade. Somos nós mesmos que, através dos ensinamentos da doutrina espírita, nos abrimos para exercer a gratidão em sua plenitude. A gratidão quando os assistidos entram aqui e podem receber o nosso serviço. A gratidão quando cada pessoa vem aqui para escutar as palavras que preparamos com todo carinho, com todo amor. A gratidão de poder servir ao Mestre através dos estudos da doutrina espírita, através da organização de uma palestra, através de um abraço à irmã que vem nos receber aqui com todo carinho e com todo amor, mesmo depois de ter passado por problemas familiares. Então, assim, nós vamos exercendo nas mínimas coisas o que o Mestre nos ensinou. E vamos evoluindo, dando as mãos uns aos outros, numa crescente evolutiva coletiva, porque não existe crescimento sozinho. Trazendo mais um exemplo para hoje, temos o caso de Chico Xavier. Chico Xavier, que também é considerado mentor de tantas outras casas espíritas e do movimento espírita. Quando esse espírito escolheu vir para cá, estar entre nós, ele veio nos ensinar a gratidão e o amor através das pequenas coisas. Passou por inúmeras dificuldades, não só financeiras, mas também de perseguições. Chico foi perseguido e correu o risco de perder o seu trabalho, que era o seu sustento, porque estava escrevendo textos. E esses textos, as famílias começaram a reivindicar a autoria desses autores que já estavam desencarnados, mas essas famílias, por fim da força, queriam os direitos autorais de pessoas que não estavam mais aqui com seu corpo físico. Então Chico sofreu perseguição, sofreu calúnia, quando exercia o seu trabalho de caridade embaixo de um abacateiro. Quando, numa década em que o espiritismo ainda se fixava na mente dos brasileiros, precisou ir à televisão, precisou ir aos centros espíritas, criar o seu pequeno centro espírita, para a partir dali trazer o seu exemplo de caridade, de amor, de gratidão ao Cristo. Então esse espírito passou por tudo isso para que hoje tivéssemos a graça de estar aqui com mais de uma casa espírita em Patos e várias na nossa região, de termos um movimento espírita que se organiza e este final de semana teve uma reunião federativa para discutir os rumos que iríamos tomar. Então, a partir do trabalho de todos esses espíritos, nós aqui só precisamos expressar essa gratidão, porque sem o trabalho deles, aqui não estaríamos. Sem a força, sem a coragem moral deles, nós não estaríamos aqui, porque seríamos influenciados por outras coisas e não estaríamos nesse caminho que o Espiritismo nos oferece de esclarecimento, luz e amor. Então, Chico Xavier é um outro grande exemplo que viveu a gratidão nos passos do Mestre. Nesse sentido, nós precisamos entender que a gratidão, ela deve ser vivida em nossas vidas pelas coisas que aconteceram e também pelas coisas que não aconteceram. Quantas vezes deixamos de ir a um lugar e, na verdade, aquilo foi um livramento de um acidente, um livramento de
Então, as coisas que não nos aconteceram, muitas vezes são livramentos que recebemos. E devemos render graças. O Evangelho, segundo o Espiritismo, já nos diz quantas coisas nos foi livrada durante aquele dia e nós, com a mente do ego, não sabemos. Mas a espiritualidade bendita nos conduziu aos lugares corretos. Nos conduziu a estarmos no caminho da luz e do amor. Podem ter certeza, para nós estarmos aqui hoje, vivenciando a doutrina espírita, os nossos mentores espirituais tiveram muito trabalho que abriu os nossos corações, de tirar de nós aquela rigidez que estava aqui e permitir que nos abríssemos à verdadeira vida, a vida espiritual, que deve ser vivida a partir do aqui e do agora, sem que nos perdamos nas coisas do mundo. Não há problema em vivermos as coisas do mundo, mas tudo precisa ter equilíbrio. E os nossos corações e as nossas mentes precisam sempre estar voltados para Deus, para o nosso crescimento espiritual. Talvez, se não tivéssemos a doutrina espírita em nossas vidas, no domingo pela manhã optaríamos por estar num bar, ou optaríamos por estar em outro local que não fosse contribuir para o nosso crescimento espiritual. Mas aqui estamos, lutando diariamente para vivenciar o Evangelho do Mestre em nossas vidas. É sempre interessante nós fazermos a reflexão e nos colocarmos como se nós estivéssemos vivendo contemporâneo com Jesus. Será que nós estaríamos naquela época com o coração aberto para o Evangelho? Muito provavelmente não. Ainda estaríamos enrijecidos na ingratidão, enrijecidos na falta de amor. Tanto que o Mestre viveu o sofrimento dessa ingratidão dos seus próprios discípulos e das pessoas para quem ele pregava. Mas em nenhum momento ele esmoreceu. Pelo contrário, se manteve firme enquanto espírito puro que era, para nos mostrar o caminho para Deus. Porque ele veio nos dizer, esclarecer através da qualificação, que ele é o caminho da verdade e da vida. Essa preposição, o da, que é a junção da preposição de com o artigo a, mostra que Jesus veio dizer que ele é o caminho de. Através dos passos dele, nós vamos seguindo aquele modelo que ele veio nos trazer e vamos nos aperfeiçoando como ele. Cada espírito vai trilhar um caminho individual, mas esse caminho ele deve sempre levar a Deus, deve sempre levar a vivenciarmos a nossa plenitude enquanto espírito encarnado e desencarnado. Não é porque perdemos o nosso corpo físico que vamos nos afastar das leis de Deus. Pelo contrário, se vivemos uma vida aqui ligada a Deus, nós vamos continuar exercendo ela no mundo espiritual. Se não, vamos passar por algum período que talvez não seja tão bom, mas logo em seguida, com certeza, se abrirmos a nossa mente e o nosso coração, seremos amparados pelos mentores espirituais, que vão nos conduzir a lugares de refazimento e de luz. A exemplo, por exemplo, da colônia Esperança, onde são abrigados espíritos que passaram por suicídio. E essa colônia é retratada em vários livros da doutrina espírita. Então, com isso, Joana nos convida a essa integração entre o self, que é a nossa parte divina, e o ego, que é a nossa parte que ainda não está tão divinizada. Essa integração, ela pode ocorrer através dos diversos recursos: oração, meditação, cuidado com o nosso corpo. Muitas vezes ela coloca também os exercícios
gratidão pela vida, a gratidão por mais essa oportunidade que pedimos para estar aqui, para passar por essa prova, por essas provas, por essas expiações, por esse caminho, por esse firmamento do Evangelho de Jesus. Então, assim, nós vamos trazendo a nossa parte divina para o nosso dia a dia e vamos nos transformando. Até pouco tempo atrás, talvez não estivéssemos abertos, nem sequer a ouvir a falar de Jesus. Mas agora estamos aqui com o coração, com a mente abertos e transbordando de amor e de gratidão. Outro exemplo de gratidão que pode ser trazido é o exemplo dos nossos mentores espirituais. Todos nós temos mentores. Mentores que estão conosco, com certeza, há várias encarnações. E nesta encarnação, desde o berço, nos acompanham, nos guiam, nos inspiram amorosamente a trilharmos o Evangelho. Lembro-me de um dia em que eu trabalhava em outro órgão público, e um colega que já é espírita há muito tempo, abriu no meu computador a biografia de Allan Kardec. Na época, eu era muito fechada. Então, eu lembro que ele abriu, deixou lá, como que não queria nada, e depois eu sentei e vi aquela página aberta. Imediatamente, com um instinto de quem quer crescer espiritualmente, com certeza, conduzida pelo meu mentor espiritual, eu comecei a ler. E li aquela biografia. E ali, para mim, no ano de 2017, foi o início do meu despertar espiritual. A partir dali, o meu coração já batia por algo mais profundo, por algo que me trouxesse sentido a essa existência, que não fosse apenas trabalhar, estudar, buscar ganhar dinheiro. Então, como um impulso, que com certeza não era a guiança espiritual, eu fui à minha primeira palestra espírita, no centro espírita que ficava ao lado da minha casa. Então, muro com muro, o centro espírita lá em Santa Luzia, para mim. Então, eu fui assistir essa primeira palestra e a partir dali o meu coração começou a se abrir. O caminho não é fácil, muitas vezes é difícil, porque os mentores precisam transcender as barreiras que nós mesmos botamos em nossas mentes, em nossos corações. Muitas vezes quis desistir, mas persistir. Persistir, porque quando você entra em contato com a essência da doutrina que está trazida através da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e tantos outros livros, você consegue sentir a essência do que os Espíritos vieram dizer. Consegue sentir que Jesus veio à Terra nos esclarecer coisas que naquela época ele não podia nos dizer. E nosso coração vai se enchendo de gratidão, vai evoluindo, vai aprendendo a amar, vai aprendendo a sair de situações que antes nós achávamos, não, isso que eu faço não é orgulho, não é egoísmo. Vai nos fazendo ver que sim, isso era orgulho, isso era egoísmo. Isso era falta de ligação espiritual, falta de abertura ao verdadeiro sentido de estar aqui neste corpo físico. Então, o Evangelho, ele nos coloca no capítulo 28, item 28, na coletânea de preces espíritas, na ação de graças por um favor obtido. No prefácio, ele nos convida a refletir. Refletir que a maioria das vezes, na verdade, todas as vezes em que nós temos boas inspirações, ela vem do alto. Ela vem dos nossos mentores. E nós não podemos ter o orgulho de pensar que isso é só do nosso mérito.
podemos ter a vaidade de achar que pensamos aquilo sozinhos. Jamais. Nós estamos todos numa corrente fluídica. E os que já ascenderam para mundos felizes estão aqui para nos ajudar a ascender também. Então, essas inspirações, as boas ideias, elas vêm do alto. Elas vêm de Deus, trazidas através desses mensageiros abnegados, que são nossos guias espirituais. Espíritos amigos também, que se juntam a eles para nos auxiliar. Espíritos familiares, que também velam por nós quando passam para o outro plano. Então aqui eu trouxe um trecho, uma das orações, em que ele coloca assim: Deus, infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes executores das vontades de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço notadamente por poder crescer espiritualmente pelo caminho da gratidão. Então agora, em meio à minha fala, eu convido tomarmos uma breve respiração. Quem desejar pode fechar os olhos. Em alguns breves segundos, elevarmos nosso pensamento e vibrarmos em amor e gratidão aos nossos guias espirituais, ainda que não conheçamos como eles se apresentam para nós, mas nós podemos sentir o amor que emana deles neste momento. E em gratidão profunda, nós emanamos este amor de volta. E fiquemos aqui durante uns 2, 3 segundos para podermos prosseguir na fala. Depois desse breve momento de expressarmos a nossa gratidão a quem está conosco sempre, vamos continuar refletindo pelo Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, na questão 937, os Espíritos são indagados se as decepções com ingratidão, se elas fragilizam o homem, se fragilizam o coração do homem. E os Espíritos respondem que sim, porque nós vamos passar sim por provas de ingratidão. Jesus passou, e Jesus era um Espírito puro. Ele recebeu a ingratidão dos seus próprios discípulos, que o abandonaram no momento mais sublime, que era o momento da crucificação. Foi renegado por Pedro, foi renegado por todos eles, e recebeu a ingratidão de Judas, que não havia entendido a obra do Mestre, e achava que Jesus vinha para ser um líder militar, quando na verdade Jesus vinha para ser o líder do amor. Então Jesus recebeu essa ingratidão. E nós, como seres em ascensão, com certeza a receberemos. Mas os Espíritos nos convidam a fazer o bem pelo bem. O bem pela conexão com o divino. E não porque queremos receber recompensas. Então essa pergunta ela é muito profunda. Porque nos
Eu digo tentar, porque nós ainda estamos num nível muito pequeno do entendimento verdadeiro da gratidão. Refletindo sobre o tema, eu refletia também e me colocava como se fossem espíritos que já trilharam esse caminho. Em uma das falas de Divaldo, em uma palestra, ele colocou assim: Joana de Ângeles se prepara para encarnar por volta de 2015. Não sabemos se ela está reencarnada ou não, mas eu fiquei me colocando no lugar dela. Imagine, você já ascendeu, passou por várias provas, inclusive uma delas foi ser queimada viva, enquanto ela era uma das primeiras cristãs lá, enquanto Joana de Cusa, e resolver voltar à Terra para passar por tudo novamente. É uma prova muito grande de vivenciar verdadeiramente a gratidão ao amor de Deus, porque Jesus, que é o nosso modelo, o nosso guia, e é o dela, e é o de todos os espíritos que já brilharam nesse caminho, ele se preparou tempos e tempos, mais de 1000 anos, para poder descer à Terra e ocupar um corpo físico e passar por todas as dores, por todos os dissabores que nós passamos hoje. Se imagine quanto isso. Então, voltar à Terra em outro corpo físico não é nada comparado ao que o Mestre fez. Então, eu fiquei me pegando, refletindo sobre o imenso amor desses espíritos. Bezerra já colocou que vai estar trabalhando por todos da Terra enquanto aqui houver sofrimento, porque ele conseguiu em uma vida transcender muitas coisas, mas ele quer nos ajudar. Com certeza somos auxiliados também por grandes espíritos como Chico e como tantos outros que aqui estão encarnados, como por exemplo Divaldo também. São espíritos que já trilharam neste caminho, mas que não querem ver outras pessoas sofrendo também, sem estarem no caminho da gratidão. Outro exemplo que nós podemos refletir é um exemplo trazido, 2 exemplos que eu trouxe no livro Céu e Inferno, da Codificação. O exemplo de Samuel Philippe e de Condessa Paula. Samuel Philippe era um homem simples. Ele viveu uma vida normal, mas a vida de Samuel Philippe, que foi colocada para nós através dele mesmo, ela foi cheia de graça, porque ela servia aos seus parentes, aos seus amigos. Ele servia com amor, ele servia com grandeza espiritual, mas a grandeza dele estava em colocar este amor também para aqueles que o fizeram sofrer, porque ele foi perseguido, ele foi humilhado em vida, mas aqueles a que o humilhou, aqueles que trouxeram para ele o sofrimento, ele soube tratar com o mesmo amor que tratou a quem a ele amava. E assim ele foi trilhando esse caminho e veio trazer para nós que ele estava em um mundo feliz, onde todos trabalham por todos. E os que estão lá também vêm velar por nós aqui. No exemplo da Condessa Paula, é outro exemplo que eu selecionei, que ela tinha uma vida completamente diferente da de Samuel Philippe. Ela era uma mulher rica, riquíssima, que tinha também poder. Ela tinha vários empregados que trabalhavam para ela, mas ela fazia questão de pagá-los em dia, pagá-los corretamente, pagar os seus direitos e principalmente tratá-los como irmãos, a partir de um lugar de verdade, a partir de um lugar de amor. Então, ela veio nos dizer que ela vinha se preparando há várias vidas para viver essa vida de riqueza, já tinha passado por outras vidas em que ela viveu a pobreza extrema, para poder chegar a essa prova da riqueza, porque a prova da riqueza ela
Então, ela tinha o hábito de separar uma parte da fortuna dela e do marido e investir em instituições de caridade. E assim, ela foi conseguindo exercer a caridade material e imaterial. E ela transcendeu para mundos felizes. E ela coloca, na belíssima fala dela, um trecho que eu achei muito proveitoso trazer para nós aqui. Porque ela coloca como é lá o trabalho incessante dos Espíritos por nós aqui. Ela coloca assim: cada um tem a sua missão a cumprir, os seus protegidos a assistir, amigos da terra para visitar, mecanismos da natureza a dirigir, almas sofredoras para consolar. Se vai ou vem, não de uma rua a outra, mas de um mundo a outro. Reúne-se ou separa-se para se reunir em seguida. Reúne-se no lugar, comunica-se o que se fez, felicita-se pelos sucessos alcançados, combina-se, assiste-se reciprocamente nos casos difíceis. Enfim, asseguro-vos que ninguém tem tempo de se aborrecer um segundo. Quando eu li esse trecho, eu senti um arrepio, porque significa que a bondade divina ela é tão perfeita que incessantemente nós vamos trabalhando uns pelos outros, no crescimento em que vamos dando nossas mãos e vamos crescendo. Então, com certeza, nós temos inúmeras assistências. E essas falanges de amor que vêm dos mundos felizes nos auxiliar, estão constantemente conosco, nos inspirando no nosso dia a dia. Para isso, para estarmos abertos a isso, basta que estejamos em sintonia moral, procurando nos trabalhar moralmente, trabalhar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes no sentido real de exercer e de viver a gratidão. Então, também trago outro caso aqui, de uma médium bem famosa, recém-desencarnada por esses dias, Isabel Salomão de Campos, que exercia o seu trabalho na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Desde pequena, ela ouvia e via os Espíritos e começou a trabalhar ensinando aos filhos de lavradores que precisavam ser alfabetizados. Então, mais tarde, ela criou um lar de crianças e um centro espírita que realizava curas através dos passes. E ela tinha o acesso livre a UTIs da cidade de Juiz de Fora, onde os médicos abriram as portas para que a espiritualidade entrasse através do trabalho de Isabel. Isabel teve uma prova muito bonita, porque ela tinha riqueza material e ela usava essa riqueza material para servir ao próximo e principalmente para levar o Evangelho de Jesus. Então ela desencarnou recentemente com 100 anos, deixando esse legado de amor e de gratidão a Deus. Para encerrar minha fala, eu trouxe aqui um trecho de uma música, a música Esperando na Janela, da banda Cogumelo Plutão. Eu escutei essa música, por acaso não é, né? Na minha rede social, em que alguém compartilhou e colocou como plano de fundo umas imagens de uma série que eu gosto muito, que é a série The Chosen, que é uma série muito bonita, que está mostrando a vida de Jesus pelo ângulo da alegria. E ele colocava essas cenas e colocava essa música. E explicava que o autor dessa música, Blanche Van Gogh, que foi quem escreveu, que é da banda também, ele escreveu essa música em homenagem a Jesus. Ele passava por um momento de descrença, mas ele encontrou no Evangelho de Jesus a força que ele precisava. E a partir dessa música, ele começou a se abrir para o Evangelho do Mestre.
Então, o trecho da música, ele diz assim, que eu selecionei. Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. É o abrir de olhos ao amanhecer. Verdade que me leva a viver. Não podemos deixar de sentir a grandeza dessas palavras, porque elas tocam o nosso coração e nos abrem a grandeza que é Jesus. A grandeza da simplicidade que o Mestre nos ensinou a viver. Então essa é apenas uma das histórias. E cada um tem a sua história pessoal aqui de crescimento com Jesus. Que só cada um vai saber. Só cada um sente no seu coração. Então, para encerrar minhas palavras, que o Evangelho de Jesus